Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e que você tenha tido já uma segunda-feira abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Hoje, segunda-feira, é dia de Antigo Testamento e Antigo Testamento nós estamos lá no livro de Gênesis. Vamos iniciar hoje o capítulo 18, fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Dê uma pausa aí no vídeo e enquanto você abre as escrituras, eu quero lhe pedir, meu irmão e minha irmã, que você transmita, envie esse vídeo o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas que não têm um entendimento adequado das escrituras, que não conseguem compreender os textos bíblicos. Então aqui nós temos breves e simples explicações para um entendimento adequado a respeito das Escrituras. Capítulo 18 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí, na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que texto, né, meus irmãos? Aqui, pela terceira vez, o Senhor, então, vem diante de Abraão, né, como diz aqui no versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão, e ali então Abraão, vendo que aqueles 3 homens não eram homens comuns, mas eram homens enviados do Senhor, o que ele fez? Ele preparou aqui um descanso e preparou também alimento para aqueles homens. E aqueles homens vieram até Abraão por mandamento de Deus, né? Na verdade, era ali o Senhor Jesus e mais 2 anjos que estavam perante Abraão, justamente para confirmar a aliança que Deus fez com Abraão no sentido de uma descendência futura. Então, Deus veio na presença de Abraão para confirmar que ele, 1 ano depois dessa aparição, 1 ano depois dessa visitação, Abraão teria um filho com Sara. Teria o filho da promessa. Aquele filho prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Você perceber, se passaram aqui muitos anos, desde Gênesis capítulo 12, e agora então Deus está ali efetivando a sua promessa, dizendo: daqui 1 ano eu voltarei aqui e Sara lhe dará um filho. No entanto, Sara estava ali bisbilhotando a conversa de Abraão com o Senhor, e ela então, no seu íntimo, ela achou impossível ter mais filhos, porque
como diz o texto aqui, já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, aquele período de fertilidade das mulheres havia cessado em Sara, porque Sara já era uma mulher muito idosa, não era pouco idosa, ela já era bastante idosa. Então Sara, ela já não era mais uma mulher fértil ao ponto de gerar para Abraão um filho. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas e visita o nosso coração, viu que Sara, no seu íntimo, estava rindo. Então ele disse a Abraão: não sei por que tua mulher ri, mas daqui a um ano estarei voltando aqui e confirmando o nascimento desse filho. E aí então o próprio Senhor, né, pergunta a Abraão, né, se haveria para ele algo tão difícil, já que Deus já havia feito tantas coisas na vida de Abraão e de Sara. Deus já havia dado tantos testemunhos pessoais do seu poder e da sua autoridade para Abraão e Sara, principalmente para Abraão nas suas aparições a Abraão, mas mesmo assim havia no coração do casal uma certa dúvida quanto ao nascimento desse descendente, tendo em vista que já se passaram mais de 20 anos que o Senhor havia prometido um descendente e até aquele momento esse descendente não havia chegado e a idade, cada ano que se passava, avançava mais e mais, impossibilitando até mesmo que ambos tivessem prazer no ato que viria, portanto, a gerar este filho da promessa. Sara, então, receosa de ter rido, diz que não riu, e o Senhor diz a ela: é certo que você riu. Aqui, meu irmão e minha irmã, temos o resumo de mais uma aparição do Senhor Jesus a Abraão, trazendo a memória dele, a lembrança de uma aliança que foi feita com ele lá em Gênesis 12, quando Deus retira Abraão lá de Ur dos Caldeus, e então promete a ele uma terra, promete a ele uma herança de terra, de bom alimento e uma descendência. E Deus agora então está confirmando que essa descendência, essa bênção do descendente chegará daqui a 1 ano. É isso, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.